Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem, né? E mais um vídeo aqui, né? Para a alegria de vocês, né? Vamos falar de um conteúdo que é diferente, né? Que é muito difícil eu trazer aqui, né? Bastante difícil, né? A gente vai falar sobre tragédia, né? A gente vai falar sobre tragédia que ocorreu na Segunda Guerra Mundial, acho que todo mundo já aprendeu, deu esse conteúdo que eu vou contar, que é o Holocausto, né? É bem capaz que vocês que estão vendo aqui já aprendeu na época que estava no nono ano, ou no primeiro, ou review no terceirão, né? Sobre o Holocausto, ou no nono, ou no primeiro ano, ou até mesmo. Ó, cachorro. Eita. Cala a boca. Ou até mesmo, né? Recapitulando porque o cachorro, né? Atrapalhou, né? Vamos continuar falando. Ou no primeiro ano, ou no nono, ou no terceirão, né? Que é o famoso terceirão, que você revê tudo que aprendeu no segundo ano, né? E dessa vez a gente vai falar sobre o Holocausto, né? E vale lembrar que nesse vídeo vai ser algumas partes, né? Sobre o Holocausto, enfim, alguns aspectos vai ser censurado. Algumas coisas aqui que eu vou contar. A maioria das coisas, porque eu resumi a história do Holocausto, as datas, eu resumido, porque eu sei que tem muita coisa envolvida, mas eu resumido por conta que para censurar ao máximo esse vídeo, para não ser, sei lá, banido, eu levar um strike, ou enfim, ou coisa pior, né? Ou eu tocar um assunto aqui que é pesado aqui pro YouTube, não posso falar aqui. Então, gente, vocês vão perguntar, você esqueceu de falar tal coisa, né? Se tal coisa, né? Só avisou, eu tô avisando aqui. Vai ter muita coisa aqui que eu não vou falar porque tá censurado. Porque o YouTube não aceita, tipo, várias coisas. Que ocorreu no Holocausto, eu não vou poder falar por conta do YouTube, né? Por causa dessa plataforma, desde colaborar, não colabora, só piora a vida, né? Então, gente, depois da vinheta, vamos falar sobre o Holocausto mais censurado, para não me fuder mais no YouTube, que eu levei 2 strikes esse ano, não tô a fim de levar o terceiro, né? Então, depois da vinheta, vamos falar sobre o Holocausto. What do you want from me? Why don't you run from me? What? O Holocausto foi o genocídio ou assassinato em massa de cerca de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, no maior genocídio do século passado, através de um programa, né, sistemático de extermínio, né, ético, né? Praticamente naquela época queria exterminar os judeus, porque praticamente os soviéticos achavam que os judeus eram uma raça inferior, abaixo do, do nazistas, né? Dos alemães, né? E também praticado pelo Estado nazista, né? Liderado por então, né? Adolf Hitler e pelo Partido Nazista, e que ocorreu todo o Terceiro Reich e nos territórios ocupados durante a Segunda Guerra.
dos 9 milhões de judeus que residiam na Europa antes do Holocausto, cerca de 2/3 foram praticamente mortos por câmeras de gás, experimentos nazistas e várias outras coisas aqui que ocorreu naquela época, além de experimentos com gêmeos, experimentos com idosos, crianças, né? Naquela época, né? Rolou vários tipos de experimento, não só com gêmeos, com idosos e crianças. Vem além disso, além de experimentos com gêmeos, idosos, entre outros, tem mais coisa obscura. E quem fazia esses experimentos com gêmeos, com, com idosos, crianças, entre outros, né? Porque tem mais merda que os nazistas fizeram. Quem era o manda-chuva, quem decidia ir na câmara de gás, quem deveria morrer, quem não deveria morrer, quem deveria ir nos campos forçados e também quem tinha que ir no campo de concentração em Auschwitz era o médico / cientista Joseph Mengele, né? Vocês já ouviram falar esse nome, né? Joseph Mengele, ou conhecido como o Anjo da Morte, o médico da morte, que ele, depois da maracutaia que ele fez, né, ele, na Polônia, que matou um monte de gente, fez muita coisa errada né, na Europa, ele saiu de lá, foi para a Argentina, da Argentina veio para o Brasil, né? E por incrível que pareça, o Joseph Mengele morreu aqui em terras brasileiras. Ele morreu após se afogar em um passeio de mergulho, né? Ele se afogou e depois de 7 anos de sua morte, Joseph Mengele, da morte de Joseph Mengele, né? A polícia, né? Ou enfim, polícia, tanto faz, né? Naquela época, interviram cartas de parentes de Mengele na Europa para o Brasil e descobriram que o Mengele, ou Anjo da Morte, tinha morrido aqui no Brasil de forma de afogamento, porque, né, ele se afogou, né, e por incrível que pareça, a mídia da época, né, por incrível que pareça, o Mengele não foi preso, ele acabou morto, né, a mídia da época cobriu esse caso da reconstituição até abrir a cova onde o Mengele foi enterrado no cemitério Cis de São Paulo, né? Desenterrou o corpo, fez um monte de coisa nele, fez teste de DNA, fez um monte de coisa, reconstrução do rosto do Anjo da Morte e confirmou que sim, o cadáver que estava na sepultura num cemitério que eu não recordo o nome, era de Mengele, mas a família não queria, não quis os restos mortais do médico nazista e os restos mortais dele foi para a Faculdade de Medicina de São Paulo. O esqueleto dele é praticamente um estudo para estudantes que fazem medicina. E é claro que depois da revelação que Mengele, o Anjo da Morte, saiu da Europa, atravessou a Argentina para chegar ao Brasil e assou o corpo dele aqui, não vivo, mas morto, teve repercussão internacional naquela época, né?
E vamos parar de falar sobre o Mengele, mas sim vamos voltar a falar do Holocausto. Eu falei até agora só do Mengele, um pouquinho do Hitler, mas vamos falar mais sobre o Holocausto, para o vídeo não ficar muito embaçado, para não ficar falando de Hitler, de Mengele, né? E mais de 1 milhão de crianças, né? E 2 milhões de mulheres e 3 milhões de homens judeus, infelizmente, morreram durante esse período obscuro, né, do Holocausto, né? Crianças, né, que eu repito. Essas crianças, né, mulheres e homens morreram de forma trágica, né? Ou de câmeras de gás, ou trabalhos forçados, entre outros, né? Vocês podem até imaginar a situação, gente, daquela época. A ONU homenageia as vítimas do Holocausto desde meados de 2005, ao tornar no dia 27 de janeiro o Dia Internacional da Lembrança do Holocausto, por ser o dia em que os prisioneiros do campo de concentração de Auschwitz, que eu citei em uma parte do vídeo aqui, eu citei esse campo de concentração de Auschwitz, né? Foram libertados de seu fim trágico, da sua vida triste que estava ocorrendo com eles, nas mãos dos nazistas, né? Período de que ocorreu o Holocausto, de 1941 a 1945. Vítimas: judeus. Tipo de agressão: assassinato em massa, genocídio e limpeza étnica. Número de vítimas: mais ou menos, né? Ficou mais ou menos umas 6 milhões de pessoas perderam as suas vidas, mais ou menos, né? Que ocorreu às vezes, né? Pode aparecer mais, né? O número pode aumentar. Mas, segundo pesquisas, estudos, mais ou menos esse número aqui que eu falei, 6 milhões de vítimas. Motivo: antissemitismo e também o racismo e preconceito. Responsáveis: os nazistas alemães. Então, gente, esse aqui foi o vídeo um pouquinho sobre o Holocausto, né? Que eu citei Hitler, Mengele, o campo de concentração de Auschwitz, né? Vou finalizar o vídeo por aqui, porque o vídeo tá comprido. Vídeo comprido pra editar, né? Então, gente, esse aqui foi o vídeo do Holocausto, né? Lá em meados de 1941 a 1945. Então, vou finalizar o vídeo. Então, a gente se vê em algum próximo vídeo e até lá!